1 Crônicas, capítulo 4. Os filhos de Judá foram Pérez, Hezron, Carmi, Ur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai, Laade. Estas são as famílias dos Oratitas. E estes foram os filhos do pai de Etã, Gisrael, Isma e Dibas, e era o nome de sua irmã, Azalelponi. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Assur, pai de Tecoa, duas mulheres, ela e Naará. E Naará deu à luz a Uzão, e Éfer, e Temeni, a Astari. Estes foram os filhos de Naará. E os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etinã. E Cós gerou a Anube, e a Zobeba, e as famílias de Aarel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quelube, irmão de Suar, gerou a Meir, este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, e a Pazeia e a Teina, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías, e os filhos de Otiniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraias gerou a Joabe, pai do vale dos artífices, porque foram artífices. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naá. E os filhos de Elá, a saber, Kenaz, e os filhos de Jealelel, Zife e Zifa, e Tíria e Azareel. E os filhos de Ezra, Jeter e Mered, e Frer, e Jalom. E teve mais a Miriam, e Samai, e Isbá, pai de Estemoa. E sua mulher judia gerou a Jared, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simão, Amon e Rina, e Bet-Anã e Tilom, e os filhos de Zizoete, Benizoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Marissa, e as famílias da casa dos obreiros de Linho, em casa de Asbeia, como também Joquim e os homens de Cozeba. E Joás e Sarafe, que dominaram sobre os moabitas, e Jazubi, Leém, porém estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados, estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, e Jamim, e Jaribe, e Zelá, e Saul, cujo filho foi Salum, e seu filho Mipizão, e seu filho Misma. E os filhos de Misma foram Amuel, seu filho Zacur, e seu filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Molada, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Ezen, e em Tolade, e em Betuel, e em Orma, e em Ziglag. E em Bet-Marcabote, e em Azar-Suzim, e Bet-Biri, e em Saaraim. Essas foram suas cidades, até que Davi reinou. E foram suas aldeias, Etã, Aim, Rimon, Toquém, Azã, 5 cidades. E todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades até Baal. Estas foram suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe, e Zanleque, e Josa, filho de Amazias, e Joel, e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elionai, e Jaacobá, e Jezoaías, e Asaías, Adiel, Gesimiel, e Benaia, e Ziza, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes registrados por seus nomes foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. E chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale,
a buscar pasto para suas ovelhas, e acharam pasto fértil e terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cão habitavam ali dantes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para as suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens, foram às montanhas de Seir, e a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Uzir, levaram por cabeças, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje. Capítulo 5. Conta aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe. Porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, e Esrom e Carmi. Os filhos de Joel, Semaia seu filho, Gog seu filho, Simei seu filho, Mica seu filho, Reaía seu filho, Baal seu filho, Beera seu filho, o qual Tilgade-Pilneusé, rei da Assíria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos pelas suas famílias, quando foram postos na genealogia segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel e Zacarias. E Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitou na banda do Oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas, defronte de toda a banda oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã, até Salca. Joel foi chefe e Safão segundo, porém Janai e Safate ficaram em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael e Mesulam e Seba e Jorai e Jacã e Zia e Eber, 7. Estes foram os filhos de Abiai, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jadu, filho de Bus. Ai, filho de Abidiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais, e habitaram em Gileade, em Bazã e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes de Saron até as suas saídas. Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel, dos filhos de Ruben e dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, homens muito belicosos, que traziam escudo e espada, e entesavam arco, e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíram a peleja, e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, e a Nafis, e a Nobade. E foram ajudados contra eles, e os agarenos, e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram preso seu gado, seus camelos, 50.000 e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 almas de homens. Porque muitos feridos caíram, porque de Deus era a peleja. E habitaram em seu lugar até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã, até Baal-Hermon, e Senir e o monte de Hermon, eles se multiplicaram. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Efer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefes das casas de seus pais. Porém transgrediram contra o Deus de seus pais e foram após os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Assíria, e o espírito de Tilgal-de-Penezer, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, e a Arbor, e a Ara, e ao rio de Gozã, até o dia de hoje. Capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari, e os filhos de Coate, Arão, Issar, Hebron e Uziel, e os filhos de Arão, Arão e Moisés e Miriam, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar.
E Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abissua, e Abissua gerou a Buqui, e Buqui gerou a Uzi, e Uzi gerou a Jeraías, e Zeraías gerou a Meraiote, e Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Itube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimaas, e Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. Joanã gerou a Azarias. Este é o que administrou o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Itube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salom. Salom gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias. E Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadak. E Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Arão e Izar, e Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas segundo seus pais. De Gerson, Libni seu filho, Jaate seu filho, Zima seu filho, Joá seu filho, Ido seu filho, Zerá seu filho, Jeatarai seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab seu filho, Coré seu filho, Assir seu filho, Eucana seu filho, Abiasaf seu filho, Assir seu filho, Taate seu filho, Uriel seu filho, Uzia seu filho e Saul seu filho. E os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Eucana. E os filhos de Samuel, Vasni, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho, Libni, seu filho Simei, e seu filho Uzá. Seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto da casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos. Dos coatitas, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Eliasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etini, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etan, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etan, filho de Quisi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos os levitas foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos queimavam perfume sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso para toda a obra do lugar santíssimo e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abissua, seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Zeraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas. E estas foram suas habitações, segundo seus castelos, no seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebron, na terra de Judá, e seus arrabaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram a cidade de refúgio, Hebron e Líbina, e os seus arrabaldes, e Jatir e Estomoa, e os seus arrabaldes, e Ilém e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Azã e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, e da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, e Alemete e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da família da tribo
Da meia tribo, metade de Manassés, por sorte, tiveram 10 cidades. Os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naftali, e da tribo de Manassés em Bazã, tiveram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, por sorte, tiveram 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes, e deram-lhes por sorte estas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram seus nomes, e quanto aos mais das suas famílias, dos filhos de Coate, as cidades de seu termo se lhe deram da tribo de Efraim, porque eles deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes, das montanhas de Efraim, como também Gézer e os seus arrabaldes, e Joquimeão e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, e Gate-Rimon e os seus arrabaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, Bileã e os seus arrabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram a Golã, em Bazã, e os seus arrabaldes, e a Astarote e os seus arrabaldes, e da tribo de Sacar, Quedes e os seus arrabaldes, e da Berate e os seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes, e da tribo de Azer, Masá e os seus arrabaldes, e Abidom e os seus arrabaldes, e Ucoque e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes, e a tribo de Naftali, Quedes em Galileia e os seus arrabaldes, e Amon e os seus arrabaldes, e Quiriataim e os seus arrabaldes. E os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulon, tiveram a Rimon e os seus arrabaldes, a Tabor e os seus arrabaldes, e da além do Jordão, da bota de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer, no deserto, e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes, e a Quedemote e os seus arrabaldes, e a Mefaate e os seus arrabaldes, e a Quedemote e seus arrabaldes, e a Mefaate e seus arrabaldes, e da tribo de Gade, a Ramote, em Gileade e seus arrabaldes, e a Manaim e seus arrabaldes, e a Esbom e seus arrabaldes, e a Jazer e os seus arrabaldes.